Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, os pecados de Judá. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Por que sereis ainda castigados e ainda vos rebelais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa invasão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como a cidade cercada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra, contra o culto hipócrita. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas e estou cansado de as suportar. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos.
cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurei o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. O convite da graça. Vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de juízo, a justiça habitava nela, mas agora está cheia de homicidas. A tua prata virou escória, e o teu vinho ficou aguado. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Porquanto diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias. Tirar-te-ei toda a impureza. Restaurarei os teus juízes, como foram no passado, e os teus conselheiros, como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será resgatada com justiça, juntamente com os que se arrependeram. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que consagrastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o orvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. A glória do Israel espiritual. Capítulo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, no tocante a Judá e a Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não alçará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear.
Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Porém tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, são agoureiros como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. O povo se inclina e os nobres se humilham. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra todo o muro fortificado, contra todos os navios de Tarsis e contra todas as pinturas desejáveis. A arrogância do homem será humilhada, e a altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então meter-se-ão pelas cavernas das rochas e pelas concavidades da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das montanhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos do homem, cuja vida não passa do sopro de suas narinas, pois qual é o seu valor? O julgamento de Judá e Jerusalém. Capítulo 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento do pão e todo o sustento da água, o valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente orador. E dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém agarrar seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu, pelo menos tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína.
Naquele dia levantará este a sua voz dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada, e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, porque publicam os seus pecados como Sodoma, e não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei ao justo que tudo lhe irá bem, porque comerá do fruto das suas obras. Ai do ímpio, tudo lhe irá mal, porque, segundo o que as suas mãos fizeram, será pago. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e desviam o caminho das tuas veredas. Repetindo, os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e desviam o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para exercer juízo e se põe de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do aflito está em vossas casas. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos aflitos? Diz o Senhor dos Exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes, as manilhas e os vestidos resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, os véus, as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro? Por cinto, uma corda. Em lugar de penteados dos cabelos, calvície. Em lugar de vestes luxuosa, pano de saco e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor
será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre todas as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A parábola da vinha, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil, cercou-a e, limpando-a das pedras, plantou-a com excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, vos peço, entre mim e a minha vinha. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercesse justiça, e eis aqui opressão, retidão, e eis aqui clamor. Usais contra os maus. Ai do que ajunta casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedeira, e assim continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Harpas, alaudes, tamboris,
gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou e abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará. Os olhos dos altivos se humilharão. Os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com cordas de carroça, e dizem: apresse-se com isso, e acabe a sua obra, para que logo a vejamos. Achegue-se e venha já o conselho do Santo de Israel, para que o venhamos a saber. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são campeões em beber vinho, e homens fortes para misturar bebida forte. Ai dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não retirou a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele erguerá o estandarte para as nações de longe, ele lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra. E eis que virão apressada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece. Ninguém cochilará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu ruído será como o do leão. Rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, então a levarão e não haverá quem a livre.
e bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra e verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. O chamado de Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse o Senhor: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, torna surdos os seus ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu o Senhor: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. O Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e com a vida de todos os teus amigos. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Paz seja convosco.